A Lei de Acesso à Informação, sancionada em 2011, representa um marco na promoção da transparência e no fortalecimento da democracia brasileira, porque garante o direito de qualquer pessoa em solicitar e receber informações públicas dos órgãos governamentais e promover, então, a transparência na administração pública e na participação cidadã. A gente vai falar sobre esse importante assunto, não é? A importância da Lei de Acesso à Informação e a atuação da Defensoria Pública de São Paulo na garantia desse direito. Então, o quadro Fala Defensoria de hoje recebe o defensor público Alvimar Virgílio de Almeida, que já está aqui ao meu lado. Seja bem-vindo, bom dia. Bom dia, Arthur. Bom dia aos ouvintes, aos telespectadores aí da TV Alesp. Alvimar, comemora-se então, né, essa importância. E é de fundamental importância, de fato, não é? Termos um acesso a essas informações. Quão importante isso é para a democracia? Olha, inicialmente, gostaria de agradecer em nome da Defensoria o espaço, o convite para podermos falar de um tema, de fato, tão relevante. Eu acho que convém, para início de conversa, a gente dizer em que contexto ela é sancionada a lei, qual que é a matriz da Lei de Acesso à Informação. Vamos à Constituição. A Constituição traz, nossa lei maior, traz no seu artigo 5º, o famoso artigo 5º, que veicula os direitos fundamentais, entre vários direitos fundamentais, o direito do cidadão, a pessoa comum, qualquer cidadão, de obter dos órgãos públicos o acesso à informação. A própria Constituição já traz, então, que é direito fundamental, uma cláusula pétrea da nossa Constituição, você obter de todos os órgãos públicos, e quando nós falamos órgãos públicos, são todos, de todos os poderes, legislativo, executivo, judiciário, de todos os níveis federativos, da União, dos estados, do município. Então, o cidadão pode, em qualquer desses órgãos públicos, obtiver a informação que ele quiser, quer seja ela de interesse pessoal, de interesse coletivo ou geral. A Constituição já prevê isso, portanto, desde 88. A lei vem em 2011 justamente para materializar esse direito previsto na Constituição. Logo no primeiro artigo da lei, ela fala, então, com base no artigo 5º, inciso 33, esse que eu mencionei, o artigo 37, aquele também um famoso da Constituição que traz os princípios que devem reger a administração pública, da legalidade, da impessoalidade, moralidade, a publicidade e eficiência. E cita também o artigo 216, que vai falar ali na Constituição sobre o direito à cultura e o que o poder público deve documentar e dar acesso à informação para a população. Então, essa lei nacional, a Lei 12.527 de 2011, ela teve um período até ela começar a valer, ela começou a valer em maio de 2012, vem para justamente materializar isso. A Constituição já previa, a lei vem para trazer qual que é o procedimento, como que a pessoa faz para... Porque assim, eu tenho esse direito, né? Mas como que eu faço? Vou bater na porta de quem? Como que eu posso acessar? Que tipo de informação? Então, a lei vem esmiuçar tudo isso. E, assim, voltando à pergunta original, a questão da democracia, eu acho que a lei ela tem em seu DNA, assim, é um DNA, eu diria, genuinamente democrático. Porque, bem, tem um aforismo, um dito que diz, não tem democracia sem controle e sem controle não tem democracia. A lei vem justamente para trazer isso. Ou seja, é um comando democrático da Constituição de permitir que a população tenha acesso à informação e, portanto, possibilidade de controle. Um papel que o jornalismo faz muito bem, usa a lei de acesso à informação para saber detalhes disso, daquilo, para poder informar a população. E o próprio controle exercido, ele retroalimenta a democracia, né? Então, com o controle, mantemos a nossa democracia. Então, eu acredito que ela tem um DNA aí bem democrático, a lei de acesso à informação. Me prendi e já vou me soltar então numa fala tua que se diz respeito a como acessar de fato, né? Os jornalistas costumam usar muito a lei de acesso à informação, mas o cidadão, a cidadã que estão nos assistindo, o que devem fazer de fato? A lei, para viabilizar, para de fato materializar esse acesso à informação, ela traz algumas diretrizes. Ou seja, então todos os órgãos públicos estão, aquilo que eu mencionei, a Defensoria é um órgão público, a Defensoria está submetida a isso, a Alesp, né, o Poder Legislativo Estadual, o Congresso, o Poder Judiciário, o Ministério Público, todos têm que manter no seu site o famoso portal da transparência.
Quando a gente fala em transparência, aqui acho que é interessante frisar, a lei, quando nós pensamos num primeiro momento da lei, fala, poxa, então eu tenho o direito de pedir um acesso à informação, de buscar uma informação. Isso é transparência, obviamente, mas a lei vai além, ela exige mais dos órgãos públicos. Não é, então, eu ficar aqui de braços cruzados, esperar um cidadão vir pedir uma informação que eu passo. A lei determina também o que nós chamamos de transparência ativa. O portal da transparência é justamente isso. No caso da defensoria, quantos atendimentos nós fazemos, como que faz para acessar o serviço da defensoria, que é o acesso à justiça. Isso a gente pode pensar, estou dando o exemplo da defensoria, mas nós podemos pensar em todos os órgãos públicos. E como acessar uma informação específica. É muito comum a pessoa, olha, eu quero saber coisas sobre o meu processo. Então é uma coisa específica que a gente busca dar essa transparência ativa. Olha, o processo andou, já dá informação, isso ou aquilo. Mas nesse aspecto da transparência ativa, os portais de transparência já devem prever, a própria lei fala assim, as perguntas frequentes já devem estar ao acesso da população. Não precisa fazer um requerimento, eu, Alvimar, quero saber da Alesp qual que é a forma de vir aqui, assistir uma sessão e etc. Tudo isso já tem que estar no próprio portal da transparência, cada órgão público, de acordo com o serviço público que presta, já trazer essas informações. No caso da defensoria, aqui, para densificar o exemplo, nós temos basicamente 3 formas do cidadão acessar. Além da transparência ativa, ou seja, a pessoa quer saber, olha, quero saber se tem defensoria na minha cidade, como que eu faço para... Todas essas informações já estão disponíveis, que são as informações de interesse público. Essas, especialmente, a lei estabelece que não precisa ninguém pedir, ela já tem que estar disponível. Mas, por exemplo, eu quero saber alguma coisa específica, quero saber quanto a defensoria gasta por mês, qual que é a receita da defensoria. Então, nós temos três acessos. O Fale Conosco, você manda um e-mail, acessa lá um cadastro eletrônico, que é o mais utilizado que nós temos. A pessoa pode ir fisicamente nos postos de atendimento da defensoria e fazer um requerimento presencial ou por telefone. E como é que a Defensoria Pública tem garantido, então, esse acesso ao cidadão? Então, pegando o gancho aqui de onde eu terminei a falar, o que a gente busca, o que a gente está tentando cada vez mais é que a transparência ativa seja o suficiente para a maioria das informações que as pessoas buscam. Então, eu quero saber onde que eu posso ser atendido, como que eu faço para acessar o serviço da defensoria, qual que é a despesa que a defensoria tem, quais são as receitas que a defensoria tem, quanto que se gasta com pessoal e etc., quantos atendimentos nós fazemos. Tudo isso está no portal da transparência. E, eventualmente, se a pessoa quiser alguma coisa para além daquilo que a gente normalmente já oferece, utilizando desses 3 canais. O mais utilizado deles, presencial, telefone ou requerimento via internet, o requerimento via internet ganha, assim, de lavada das outras 2 portas. Mas também são utilizadas. Né? E geralmente, Alvimar, as pessoas recebem essas informações, têm acesso a essas informações depois de quanto tempo da solicitação? Interessante. A lei, voltando, né, ela vem materializar aquele direito constitucional de acesso à informação. Então, ela traz as formas que os órgãos públicos devem disponibilizar, esses exemplos que eu estou dando, devem disponibilizar para acesso à informação. E uma das diretrizes do acesso à informação, a publicidade ela é regra, o sigilo é exceção. E como regra é a publicidade, a informação deve ser prestada de forma imediata. Essa é a regra. Só que não raro chegam pedidos de informações que você precisa consultar. Por exemplo, chega lá no nosso serviço, no SIC, né? No Serviço de Atendimento ao Cidadão. Imagine esse exemplo que eu dei. Quanto que a Defensoria gastou, por exemplo, no ano de 2023 na cidade de Santo André? Então, vai ter que ser acionado um outro órgão. Dentro da Defensoria, nós fizemos um ato normativo interno que diz a informação deve ser prestada via de regra em até 48 horas. Formulário via internet, ele está disponível 24 horas. A pessoa pode entrar 1 hora da manhã e fazer um requerimento. Então, via de regra, nós damos a informação em até 48 horas, que seria o imediato. A lei diz, caso o órgão público não tenha de plano a informação que é solicitada, o órgão público tem até 20 dias para prestar essa informação. 20 dias prorrogáveis em até mais 10 dias, ou seja, teria até 1 mês para trazer a informação. Mas nós buscamos, dentro dessas 48 horas, fazer
a resposta que a população nos traz. Caso não seja possível, um órgão interno vai ter que fazer um levantamento, vai ter que juntar algum documento, aí a gente busca aí, dentro do nosso normativo interno, o nosso próximo prazo são 5 dias, a lei fala até os 20, então a gente tenta assim responder o mais rápido possível. Que também nessa a velocidade no acesso à informação, ela está dentro ali dos princípios da administração pública, que é a eficiência, né? Alvimar, a lei não é tão nova, mas também não é tão velha assim, né? No sentido de não foi criada há pouco tempo, né? Exato. E desse pouco tempo, ao mesmo tempo, a gente pode, acho que, refletir um pouquinho do que era, né? E do que tem sido, de fato, depois da lei de acesso à informação. Dá para a gente fazer uma comparação? Olha, sem muito exagero, eu acho que ela traz uma ruptura no sentido do empoderamento. A gente costuma dizer informação, como se diz aí, as maiores empresas mais valiosas hoje não é a que faz carro, etc., são as que lidam com informação. O Google, o Microsoft está aí para nos dar exemplos disso. Então a informação ela é poder, né? Informação é poder. Então a lei trazendo isso, deixando acessível o acesso à informação à população, eu acredito que ela tem uma disrupção do que era antes, da previsão constitucional já havia desde 88, como eu disse, mas de 2011, 2012 para cá, esse direito começou a ser efetivamente exercitado. E aquela história, sem controle não tem democracia, sem democracia não tem controle. Então eu acredito que a lei é um desafio constante para fazer aqui um exemplo. Nós temos o portal Radar da Transparência, até uma informação interessante para as pessoas que quiserem saber, falar, eu quero saber qual que é o nível de transparência que tem a prefeitura da minha cidade, por exemplo, a Câmara Municipal, a Lesp. Tem o portal, o Radar da Transparência Pública, um portal nacional. A gente, todo ano, teve 2 ciclos de pesquisa de todos os órgãos públicos para saber qual que é o nível de transparência que os sites, as instituições têm. Para dar o exemplo da Defensoria, nós tivemos 2 ciclos, né, 2022, 2023, estamos iniciando 2024 agora. Os órgãos públicos têm até o dia 27 de julho para responder se preenche todos os requisitos legais e etc., para depois sair o diagnóstico que sai mais no final do ano. Então, estamos nessa tônica ultimamente aqui para fazer toda a quesitação, responder os quesitos aí do Radar Nacional. Mas em 2022, a Defensoria de São Paulo, ela atingiu um nível de 63% de transparência. A média, para ser exato, 63,5%. A média das defensorias do Estado estava em 64,5%. A gente ficou por um ponto percentual abaixo da média. Corremos atrás de 2022 para 2023. Em 2023, nós saltamos de 62% para 83%. A média está em 70%. A média também subiu. Você vê. Então, quer dizer, ano a ano, as instituições estão tentando galgar, dar mais transparência ativa, respostas mais rápidas. Então, assim, é um desafio constante. Ela tem 11 anos, 13 anos de que foi sancionada, 12 anos de vigência, mas ainda temos um longo caminho agora com as portas que se abrem com inteligência artificial. A ideia é que a gente consiga, de forma mais transparente, mais eficaz, mais rápida possível, prestar as informações de forma inteligível à população, né? Então, a lei diz isso, a informação tem que ser prestada de forma clara, de forma compreensível. Então, é um desafio constante que a gente busca aprimorar e chegar ao 100%. Sensacional. Agora, existe também uma penalidade para quem não é tão transparente assim. Exatamente. Todo o regramento, né, tem que prever, fala, olha, a regra é essa, você tem que fazer isso. Então, a lei vai dizer ali no seu artigo 32, se a memória não me trai, se a pessoa não presta a informação no prazo correto, se age com dolo, se retira a informação que foi solicitada de forma fraudulenta, justamente para não prestar a transparência relativa a alguma informação. Então, vai desde advertência, multa,
A gente fala órgãos públicos, é interessante aqui registrar, por exemplo, a Defensoria tem parcerias com instituições sem fins lucrativos. Essas instituições que recebem subvenções públicas, dinheiro público, também tem que ter o seu portal da transparência, falar quanto que recebe, etc. Por exemplo, se uma instituição dessa deixar de prestar uma informação, tem como consequência até, por exemplo, a impossibilidade de contratar com o poder público. Então, quer dizer, a lei ela é bastante firme nisso, que assim, prestem a informação. Se não prestar, tem consequências que podem ser muito gravosas, multas, etc. Alvimar, por favor, faça o convite à população para que interaja com vocês, da Defensoria Pública, obviamente, e que também façam uso dessa que é uma lei tão preciosa, por favor. Perfeito. Eu acho que é isso mesmo. A população tem que se empoderar, né, das informações na Defensoria Pública, não só na Defensoria Pública, mas todos os órgãos públicos. Um exemplo que eu dei, eu quero saber como que está funcionando aqui a prefeitura da minha cidade, como que está sendo, né, a destinação das verbas públicas, a execução das políticas públicas. Então, é assim que a gente vai tendo uma cidadania mais consciente, vai cobrando de forma correta, né, sem desinformação, né? A gente está vivendo uma enxurrada de desinformação, então a gente tem que tentar remar contra essa maré e ter a informação correta. No caso da Defensoria Pública, eu deixo aqui, o nosso site é www.defensoria.sp.def, que é o começo da palavra defensoria, def.br. Nós temos, além desses 3 canais para acesso, né, à informação do cidadão que eu mencionei, nós temos o nosso 0800, que é o nosso carro-chefíssimo, onde a pessoa vai, eu quero ingressar com uma ação de investigação de paternidade, um divórcio, bateram no meu carro, eu quero uma indenização. É o nosso 0800 773 4340. Ou pelo próprio site, pode fazer o agendamento do atendimento e daí para frente a gente procura prestar todo o suporte possível ali para que a pessoa tenha acesso aos direitos que viu violado de alguma forma. Muito bem, falamos então com Alvimar Virgílio de Almeida. Quero muito agradecer a sua participação, defensor público. Gratidão por esse tempo, por esse momento, por essa aula tão importante. Muito obrigado. Eu que agradeço em nome da Defensoria, estamos à disposição. Valeu demais. Obrigado. E agora nós temos um recado.